Sabe, as nossas vidas são moldadas por uma série de decisões, quase como se a gente estivesse caminhando pelas ruas de uma cidade. Mas o que será que diferencia uma jornada cheia de vitórias de uma outra que parece um labirinto de derrotas? A partir de um conto alegórico muito poderoso, esta nossa análise de hoje vai explorar uma chave para navegar por essa cidade: a constância na oração. A fonte que a gente está analisando nos apresenta essa metáfora que é, olha, muito forte. A vida é como uma cidade cheia de encruzilhadas, né? E o interessante é que nessa cidade, algumas pessoas parecem caminhar com uma bússola, com um mapa claro, enquanto outras, bem, outras parecem vagar sem rumo, guiadas só pela pressa ou pela confusão do momento. E isso nos leva direto para a questão central que essa história explora. Por que será que algumas vidas parecem colecionar vitórias, um acerto depois do outro, enquanto outras parecem andar em círculos presas em ciclos de derrota que, talvez, pudessem ser evitados? A narrativa sugere que a grande diferença aqui não está na sorte, nem no talento. A chave, sabe? O elemento que realmente decide o jogo é uma disciplina espiritual. E a gente vai conhecer essa disciplina através da jornada de um personagem muito especial. Então vamos lá. Vamos conhecer o protagonista do primeiro capítulo, um homem chamado Constância. A vida dele, como o próprio nome já diz, é um modelo de consistência e, por causa disso, de vitória. A rotina diária dele vai nos revelar o segredo para caminhar com sucesso pela tal cidade das decisões. Olha que interessante, o dia dele não começava com a correria, com a tela do celular, com as notícias, começava em silêncio de joelhos. E o texto faz questão de dizer que isso não era um ritual vazio, mecânico, era um encontro de verdade. O momento em que ele construía muralhas invisíveis de proteção ao redor da sua mente e do seu lar para o dia que estava começando. Mas de onde vinha essa disciplina toda? Não nasceu do nada, não. Foi forjada na experiência. Ele aprendeu do jeito mais difícil que tentar lutar as batalhas da vida sozinho levava a fracasso. A oração se tornou a arma secreta dele, a bússola, a fonte de força emocional. Então, como é que essa história define a oração? Olha, não é só pedir coisas, é uma ferramenta prática, uma ferramenta que acalma a mente, que organiza os pensamentos e, o mais importante, que fornece a direção certa para o próximo passo. É um ganho de direção, não uma perda de tempo. E os resultados disso eram imediatos e internos. Antes de encarar qualquer desafio lá fora, Constância já vencia a batalha aqui dentro. A oração domava a ansiedade, sabe? Acalmava aquela pressa que a gente sente e construía uma base de serenidade que o preparava para qualquer coisa que o dia trouxesse. Ok, agora vamos avançar um pouco. Vamos ver como essa preparação que acontecia no invisível se transformava em resultados concretos, visíveis para todo mundo. A história mostra que aquilo que é feito no secreto da oração tem um impacto direto na vida pública. No trabalho, por exemplo, ele se deparou com duas propostas. Uma parecia a oportunidade do século, sabe? Brilhava aos olhos. A outra era bem mais modesta, mais segura. Enquanto outros talvez fossem levados pela aparência, a clareza que ele recebeu em oração o fez enxergar o que estava por baixo da superfície. Meses depois, a primeira proposta se mostrou um desastre e a escolha dele foi validada. E o impacto não parava no trabalho de jeito nenhum. A sua disciplina espiritual transbordava para dentro de casa, para a família. A paz que ele cultivava no seu tempo com Deus se espalhava pelo lar como um perfume, criando uma atmosfera de segurança e tranquilidade que todo mundo sentia. Na comunidade, na igreja, a influência dele era quieta, mas muito poderosa. Ele não precisava de grandes discursos. A sua firmeza, a sua consistência inspirava os outros. Era um testemunho vivo de que uma vida com raízes em Deus produz bons frutos, no tempo certo. A história do Constância não é só uma narrativa legal. Ela nos deixa princípios poderosos e muito práticos. A fonte resume tudo em 4 frases, 4 chaves inesquecíveis para a nossa própria jornada. A primeira lição é bem clara: sonhar por si só não leva à vitória. A disciplina de todo dia é a ponte que transforma uma aspiração em realidade, um pequeno passo de cada vez. Esse segundo princípio aqui é crucial. A oração não é uma reação a um problema, ela é uma preparação para a batalha. Ao buscar direção antes de tomar uma decisão, a vitória já está sendo garantida, porque a luta é vencida primeiro no campo espiritual. Olha, essa é uma mudança de perspectiva fundamental. No mundo que vive na correria, parar para orar pode parecer que é ficar para trás, mas a história mostra que é o melhor investimento de tempo que se pode fazer.
porque nos poupa de pegar caminhos errados que custariam muito mais tempo e energia lá na frente. E a lição final conecta diretamente a vida espiritual com a nossa saúde mental e emocional. A prática constante da oração é, segundo o autor, uma das maiores formas de inteligência emocional, porque ela ensina a gente a transformar aquele ruído da ansiedade na calmaria da clareza que vem do alto. Agora, a história se volta para a aplicação prática. Não se trata só de admirar a jornada do Constância, mas de aplicar esses mesmos princípios. Como é que essa sabedoria pode ser trazida para a nossa realidade? O texto nos deixa com esta pergunta poderosa para refletir. Em quais áreas da vida a clareza e a direção de Deus fariam a maior diferença agora? Seja na família, no trabalho, nas finanças ou em decisões pessoais. Onde é que essa clareza é mais necessária? E para terminar, um desafio bem prático, tirado da fonte. 2 passos simples para começar. Primeiro, criar o hábito com horário fixo. Segundo, usar a oração de forma intencional para acalmar a ansiedade e buscar clareza. A reflexão final que a história propõe é: qual porta essa chave poderia abrir na nossa vida? Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de um personagem muito, mas muito particular de um conto alegórico. O nome dele é Intermitência. E a jornada dele, olha, serve como um espelho fascinante sobre o poder da consistência e, claro, as consequências da falta dela. Para começar, o texto original já nos dá uma imagem muito forte para descrever a fé desse personagem. Pensa só, era como uma lâmpada que só acendia na escuridão, uma luz que só brilhava na emergência. Vamos entender o que isso realmente significa na prática. Então, o nosso personagem, o Intermitência, mora num lugar simbólico chamado Cidade das Decisões. É um lugar onde cada escolha que se faz acaba moldando o destino. E a história dele é apresentada pra gente como um conto de advertência, sabe? Uma lição sobre os perigos de se levar uma vida inconstante. E o nome dele, claro, não é por acaso. Intermitência descreve perfeitamente a sua característica principal. Uma vida espiritual que funciona naquele modo liga-desliga. Ora ele está conectado, ora está completamente ausente. É bem isso. A primeira parte da história dele revela um momento de aparente sucesso. Só que o detalhe crucial aqui é que esse sucesso nasce do desespero. É uma vitória conquistada num momento de pura emergência. O ciclo começa com uma crise daquelas, avassaladora. Em resposta, o Intermitência faz algo que não costumava fazer. Ele ora. E o resultado? Surpreendente, quase imediato. A solução aparece e o alívio que ele sente é imenso. E aqui surge uma lição que já funciona como um presságio, sabe? A fé intermitente gera vitórias intermitentes. O Intermitência experimentou uma vitória, sim, mas a própria natureza dela já apontava para o padrão instável que ele ainda não conseguia enxergar. Agora, vamos virar a moeda. Essa parte da história mostra o que acontece quando a crise passa e o conforto volta. Aquela lâmpada da fé que se acendeu forte na escuridão, agora se apaga com a primeira luz do dia. Com a crise resolvida, a oração é esquecida. A pressa e a autoconfiança tomam o lugar daquela busca por direção. O resultado, claro, é uma decisão impulsiva que leva a um fracasso total. A gente vê aqui um ciclo completo, da vitória ao desastre. Olha, o contraste é gritante. De um lado, uma crise que leva à oração e resulta numa solução. Do outro, uma oportunidade que foi encarada com pressa e levou ao fracasso. O ponto crucial, a grande diferença, está na ação central, oração versus pressa. Uma pequena mudança com impacto gigantesco. E esse fracasso não foi só um conceito abstrato, ele teve consequências muito reais e dolorosas na vida do Intermitência. O custo foi alto, sabe? Afetou a paz dele, a família, o coração e, claro, as finanças. Agora vamos sair um pouquinho da história para a gente analisar o princípio por trás dela. A vida do Intermitência nos ensina sobre esse padrão de altos e baixos, de picos de sucesso e vales de fracasso. A vida dele oscilava de uma forma dramática. Com oração, ele atingia picos. Sem ela, mergulhava em vales. Não existia estabilidade nem crescimento constante. Era só uma gangorra emocional e prática. Então, as características dessa vida ficam bem claras, né? O autor compara essa pessoa a um atleta que só treina quando está com vontade. E os resultados, previsivelmente, são medíocres.
a mente fica presa nesse ciclo de fé momentânea e autossabotagem rotineira. O texto estabelece uma conexão bem direta. A pressa sem oração é a mãe das más decisões. A ausência de direção abre espaço para a impulsividade, e a impulsividade é o terreno perfeito para as piores escolhas. É quase uma fórmula para o desastre. E aqui, gente, está talvez a lição mais importante de toda essa história. O Intermitência tratava a oração como um botão de pânico, para ser usado só em caso de incêndio. A história nos mostra que a abordagem correta é vê-la como uma bússola, um guia para ser consultado todo dia, em cada passo. Com essa distinção poderosa em mente, a história do Intermitência se torna um convite para a gente examinar não apenas as escolhas dele, mas os nossos próprios padrões. E assim, essa análise termina com essa pergunta provocativa tirada diretamente da fonte. É uma questão que transforma a alegoria num espelho, convidando cada um à reflexão sobre a própria jornada. Botão de emergência ou bússola diária? A resposta pode definir o caminho. Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa história bem curiosa. Uma alegoria que vem da Cidade das Decisões e fala muito sobre o poder da oração. O foco vai ser um personagem, olha que nome, Indiferença, e o grande paradoxo que marca a vida dele. E olha, tudo começa com essa ideia aqui. Essa frase, ela é a chave de tudo, sabe? É o que vai destravar o entendimento sobre esse nosso personagem. Pensa nela como um mapa, que vai guiar a gente pelo mundo dele, o mundo que é confuso e, acredite, surpreendentemente vitorioso. Então, vamos lá. Quem é essa figura, esse tal de Indiferença? Bom, ele mora lá na Cidade das Decisões, mas a vida dele é cinza, marcada por uma apatia, uma descrença. O curioso é que ele não chega a negar que existe algo maior, não. Ele simplesmente não se importa, não faz o menor esforço para buscar. E essa apatia que ele mostra por fora é só o reflexo do que está acontecendo por dentro. A história descreve a mente dele como um verdadeiro caos, sabe? Um redemoinho sem fim de ansiedade, de preocupação. Ele vive num cansaço constante. Imagina só, é como correr uma maratona que nunca acaba. É uma imagem muito forte, né? Desse esgotamento emocional. E é exatamente aqui que a coisa fica interessante, que o paradoxo aparece. Porque pensa bem, com todo esse caos por dentro, essa falta total de rumo, a vida do Indiferença não era um fracasso. E é aí que surge o grande mistério da história dele. É a pergunta que não quer calar, né? Como? Como que alguém tão perdido, tão à deriva, conseguia ter vitórias, escapar de problemas? É uma boa pergunta. E a resposta não é nem um pouco óbvia. O mais curioso é o jeito que esses sucessos aconteciam. Não era nada planejado, sabe? Nada de grandes conquistas calculadas. Eram golpes de sorte, quase milagres. Tipo, uma porta se abria do nada, um acidente que era para acontecer não acontecia por um triz, oportunidades que apareciam assim de repente, quando tudo parecia perdido mesmo. Ok, agora a gente chega no ponto de virada da história. É aqui que as peças começam a se encaixar. A gente está prestes a descobrir o segredo por trás dessa sorte toda do Indiferença. E o primeiro spoiler é: a fonte das vitórias dele não vinha de dentro. E aqui está a grande revelação. As vitórias do Indiferença não eram dele. É isso mesmo. Eram, na verdade, o resultado de uma força que ele nem sabia que existia. Uma força que vinha da fé e da preocupação de outras pessoas por ele. E a história conta direitinho quem eram esses anjos da guarda invisíveis. Era a mãe dele, que orava, chorando, pedindo proteção, e um amigo muito fiel que implorava pela vida dele. Eram essas orações, essas intercessões que o seguravam, mesmo ele não fazendo a menor ideia disso. E essa metáfora aqui é perfeita para descrever a situação. Pensa nele como um barco à deriva, sem leme, sem rumo, mas, de vez em quando, sopravam os ventos favoráveis, que eram justamente as orações dos outros. E esses ventos o empurravam para o caminho certo, livrando ele da tempestade. Tá, mas e aí? Qual é a consequência de viver uma vida assim? Agora a gente vai analisar o que significa construir uma vida em cima de uma base que não é sua. O perigo que existe em depender de vitórias que, no fundo, são emprestadas. Essa frase resume a primeira grande lição da história. É direto ao ponto. Uma vida que só se sustenta pelos outros é uma vida sem base própria.
Falta estabilidade, falta profundidade. É igual uma árvore, sabe? Pode até ser bonita por fora, mas se as raízes são fracas, qualquer ventinho mais forte derruba. E esse ponto aqui é fundamental, vale a pena a gente pensar um pouco mais nele. É óbvio que o apoio de fora ajuda a sustentar, claro, mas ele não substitui o crescimento pessoal, não tem como. Por quê? Porque amadurecer de verdade vem de encarar os desafios, de tomar as próprias decisões, de criar a nossa própria força, a nossa resiliência. O indiferença, vivendo dessas vitórias que não eram dele, nunca desenvolveu a força que a gente só ganha quando enfrenta a nossa própria tempestade. E com isso a gente fecha o ciclo. Lembra daquela confusão mental dele, o tal redemoinho de pensamentos do começo? Pois é, essa frase conecta tudo. A indiferença espiritual dele era o caminho mais curto para a confusão emocional. Sem uma âncora, sem algo firme para se segurar, ele ficava totalmente à mercê daquele caos todo. Chegando aqui no finalzinho da nossa análise, a história do Indiferença vira quase um espelho, né? É um convite para a gente olhar para dentro, olhar para a nossa própria vida e pensar sobre que tipo de base a gente está construindo nossos sucessos. No final das contas, a lição mais importante dessa história toda é bem clara. Ter apoio é uma bênção, sem dúvida. Mas depender completamente dos outros acaba impedindo a gente de criar nossa própria resiliência, de descobrir a nossa força e, o mais importante, de construir uma vida com raízes. Raízes de verdade, profundas. E para fechar, fica essa pergunta no ar para a gente refletir. Se a gente olhar para a nossa própria caminhada, para os nossos sucessos, para os livramentos que a gente teve, quanto disso foi mérito nosso? E quanto será que não foi resultado de forças que a gente nem vê? De pessoas que, em silêncio, torcem e intercedem por nós. Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada no capítulo 4 do livro A Cidade das Decisões. E lá tem uma alegoria muito marcante. A história foca num personagem que personifica um estado de vida que, olha, talvez soe familiar para muita gente. Vamos mergulhar nisso. É isso. Essa frase bem curta e direta vem do texto original. E ela é a definição completa, o ponto de partida para a gente entender o arquétipo que vamos explorar agora. Então, essa aqui é a pergunta que vai guiar a nossa análise. A partir dela, a gente vai entender a jornada do personagem chamado Desconexão e o que ele realmente representa, né? Ok, vamos lá. O livro apresenta essa figura que basicamente encarna um isolamento total de qualquer fonte espiritual. Ele funciona quase como um espelho de uma condição humana bem específica. A condição dele, segundo o texto, era absoluta. Pensa só, uma desconexão tripla que acabava moldando toda a experiência de vida dele. Então não era só uma ausência, eram 3 pilares que sustentavam esse isolamento todo. E o que é mais fascinante é que a alegoria não só define esse estado, ela vai além. Ela ilustra os resultados concretos disso. A narrativa começa a mostrar as consequências diretas dessa falta de conexão na vida do personagem. O texto aqui é bem direto ao ponto. Na vida profissional, o resultado era sempre o mesmo: fracasso. Não tem meio termo, sabe? A descrição do livro é essa, preto no branco. E na vida pessoal, a história se repetia. Em vez de criar laços, de construir algo, ele, como diz o livro, colecionava mágoas. Parece que cada interação só aprofundava mais a dor e o distanciamento. E por dentro, como ele estava? Bem, o estado interno era descrito como uma paisagem sem paz alguma, sem clareza, sem nenhum sinal de propósito. Era um verdadeiro caos mental constante. E aqui a metáfora central do autor fica claríssima. Resume toda a existência da desconexão. A imagem é muito forte, né? Não é só sobre estar perdido, é sobre a sensação de caminhar sem esperança nenhuma de encontrar uma saída. A partir deste ponto, a história dá uma virada. O foco muda dos sintomas para o diagnóstico, sugerindo que aqueles problemas todos, os externos, eram só um reflexo de algo muito mais profundo. Este é o ponto crucial da narrativa. A distinção que o texto faz é fundamental. As derrotas que todo mundo via eram só ecos de uma condição interna. O problema de verdade não estava fora, estava dentro. E esse vazio não é só um sentimento, não. Ele é apresentado como a verdadeira fonte de todo o caos na vida da desconexão. É a causa original e não a consequência. Essa frase é de um impacto tremendo. É apresentada como uma sabedoria da própria cidade da história e ela funciona como a ideia central do capítulo. Basicamente, ela cristaliza esse pensamento. Sem essa conexão, a vida vira uma coisa aleatória, sem controle. Mas depois de pintar esse cenário tão sombrio, o capítulo não termina em desespero, não. Muito pelo contrário.
Ele conclui oferecendo um ponto de partida para a mudança. Um ponto de partida surpreendentemente simples e bem prático. É isso. O texto propõe essa única ação deliberada como primeiro passo para sair do labirinto. É uma sugestão que parece até simples demais, mas que é apresentada como algo absolutamente fundamental. O poder dessa ação, segundo a fonte, está justamente aí, na capacidade de trazer um primeiro facho de luz para a escuridão da confusão. Não é uma promessa de que tudo vai se resolver na hora, mas sim o começo de uma iluminação. E assim, a análise nos deixa com essa pergunta super poderosa do próprio texto para a gente pensar. É um convite à reflexão pessoal, sabe? Sobre como essa alegoria pode de alguma forma espelhar a vida real e essa sensação de viver andando em círculos sem uma direção clara.